Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo à continuação do nosso estudo textual do livro de Hebreus. Hoje estamos no capítulo 4, começando no versículo 11. Esforcemo-nos por entrar. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 672. No texto que estamos vendo hoje, e já vamos ler do versículo 11 ao 13, estamos no final do desvio sobre o perigo de se desviar. Já comentamos sobre isso em vários outros vídeos, que a partir do capítulo 3, versículo 7, o autor deixa temporariamente o tema principal da superioridade de Jesus, para avisar sobre o perigo de abandonar o caminho e de não chegar ao descanso preparado para todos nós no céu. Então vamos ler o texto aqui e depois continuar com algumas perguntas para compreender melhor o conteúdo. Diz Hebreus capítulo 4, começando no versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Agora vamos olhar para esses versículos com algumas perguntas que ajudam para compreender melhor o que o autor está dizendo. Primeiro, quando ele fala aqui de um descanso, qual descanso ainda resta para o povo de Deus? No versículo 11 ele fala de entrar naquele descanso. Mas qual descanso? Para responder essa pergunta, temos que olhar para o contexto. Quando voltamos para capítulo 4, do versículo 3 ao 9, percebemos que o descanso que ainda resta não é o sábado semanal que os israelitas comemoravam, não é a terra de Canaã, a terra prometida também para os israelitas. O descanso que resta é o mesmo descanso celestial no qual Jesus entrou. Isso fica evidente no capítulo 2, versículo 9 e 10, 14, 15 e 17, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 14 e capítulo 9, versículo 12. Jesus penetrou os céus, Jesus entrou na presença do Pai. E lembrando que a ideia de repouso ou descanso focaliza a comunhão com Deus, Jesus voltou para estar na presença do Pai e abriu caminho de acesso para que possamos ter a comunhão eterna na presença do Pai. O descanso é a vida eterna no céu. Agora, uma outra pergunta. Alguém que ensina as pessoas a desejarem um paraíso terrestre está respeitando o ensinamento deste texto? Ele fala aqui de nos esforçar para entrar naquele descanso. Se a palavra de Deus nos ensina a procurar o descanso celestial, seria, sim, errado ensinar outra coisa, de oferecer um objetivo menor. Então, quando alguém fala para você que pode herdar a terra aqui, ficar aqui no paraíso terrestre, estão tentando tirar seus olhos do alvo verdadeiro, do descanso que Jesus preparou para nós. Um cristão pode cair e não alcançar o descanso? Ele alerta sobre essa possibilidade no final do versículo 11, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Se não fosse possível para o cristão cair, este alerta e muitos outros no Novo Testamento ficariam totalmente sem sentido. Então, novamente, cuidado com doutrinas que distorcem a palavra. Quem ensina a impossibilidade de cair e não alcançar a vida eterna no céu está distorcendo a palavra do Senhor. Agora, uma próxima pergunta: como que o autor descreve o poder e os efeitos da ação da palavra de Deus? Aqui o versículo 12
apresenta algumas coisas bem interessantes. Ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Agora se trata de uma espada muito afiada. E para ilustrar isso, ele fala de uma cirurgia delicada, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que seria separar coisas muito próximas. Alma e espírito são 2 palavras muitas vezes usadas como sinônimos na Bíblia. Mas às vezes tem uma pequena distinção entre alma e espírito, e a palavra de Deus é capaz de distinguir. Como também poderia separar juntas e medulas, coisas bem próximas nas nossas juntas. E ele diz que, mais importante ainda, essa palavra é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é capaz de discernir o que tem no nosso coração. Serve como espelho para enxergarmos o que realmente tem em nossos corações. O que ele afirma sobre o julgamento de Deus? Agora, versículo 13, ele diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus enxerga tudo, até os pensamentos e propósitos do coração. Todas as criaturas, ninguém consegue se esconder de Deus. É por isso que é completamente em vão tentar fugir da presença de Deus ou esconder alguma coisa de Deus. Ele enxerga tudo, até o que tem nas partes mais profundas do coração. Salmo 33 ensina uma coisa parecida, onde o salmista diz: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus enxerga tudo. Vamos encerrar com algumas observações e conclusões desse texto de Hebreus 4, do versículo 11 ao 13. Primeiro, o descanso que almejamos é celestial, não terrestre. Existe perigo real de cair e não chegar ao descanso, e Deus vê tudo e julga com justiça. Sabendo disso, devemos permitir que a palavra nos julgue e nos corrija para nos preparar para o julgamento e para estar eternamente na presença de Deus, naquele descanso. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 672. Qual foi o outro nome, o nome hebraico de Esther? Alternativas: A. Heloísa, B. Miriam, C. Hadassah ou D. Maria. A resposta certa, alternativa C. Hadassah. Como diz Esther capítulo 2, versículo 7, Mordecai havia criado Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Esther, também conhecido como Hadassah. E a nova pergunta vem do Novo Testamento. Quem chamou Lucas de médico amado? Alternativas: A. Jesus, B. Pedro, C. Timóteo ou D. Paulo. Darei a resposta no final do próximo episódio. Na leitura de Hebreus 4, versículos 11 a 13, aprendemos várias coisas. Mas entre estas coisas é que devemos manter os olhos fixados no alvo eterno de entrar naquele descanso, para estar eternamente na presença do nosso Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.